Bem-vindo ao meu canal! Eu agora sou mãe! Olá, mamães! Hoje nós vamos falar sobre hipoglicemia em bebês. Vocês já escutaram falar o que é isso? Hipoglicemia em bebês? Vocês sabiam que isso pode acontecer? Eu não sabia o que era e eu não sabia que isso podia acontecer. E eu acabei descobrindo da pior forma. Eu acabei descobrindo isso tudo porque o meu bebê teve. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Antes de começar, eu gostaria de pedir que vocês se inscrevam no meu canal, nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, tá bom? Porque assim vocês vão poder ver sempre quando eu postar um vídeo novo. E eu posto vídeo todas as semanas. E a gente pode ter um bate-papo, tá bom? Então, hoje eu gostaria de falar sobre hipoglicemia em bebês. Então, o que é hipoglicemia? Hipoglicemia é caracterizado quando o açúcar está baixo no sangue, né? E isso é muito mais comum do que a gente imagina em bebês recém-nascidos. Assim que eles nascem, muitos deles têm hipoglicemia, né? Então, isso é uma coisa que os médicos têm que ficar de olho e têm que monitorar, porque pode ser grave. Então, o que a hipoglicemia pode causar nos bebês? Os bebês eles podem ficar molinhos, eles podem ter falta de ar, eles podem ter convulsões, eles podem ficar apáticos e se ficar muito tempo com essa falta de glicose no sangue, eles podem ter problemas cerebrais, né? Então, essa eu acho que é a pior parte. Então, por isso que os médicos eles têm que ficar de olho e têm que monitorar, né? Assim que o bebê nasce, para ver como que tá a hipoglicemia no sangue do bebê, né? Então, como descobrir se o bebê ele tá com hipoglicemia? Ele fica com excesso de sono, ele tem a frequência cardíaca dele fica alterada, ele também começa a ter um pouco de problema respiratório, né? Então essa é uma das formas que se caracterizam por se eles estão, né, com hipoglicemia. Então qual é o tratamento para hipoglicemia no bebê? O tratamento é a amamentação. É amamentar o bebê de 3 em 3 horas e se por acaso ele dormir, acordar ele e dar um mamar para ele de 3 em 3 horas. Porque é só assim que o sangue dele vai normalizar, né? Esse açúcar no sangue vai normalizar e ele vai poder melhorar, né? Então essa é a melhor forma de cuidar do bebê, para que ele possa melhorar da hipoglicemia. Então eu gostaria de contar, né, a minha experiência com a hipoglicemia no bebê e gostaria de falar do Enzo, né, do Enzo quando nasceu. E sério, eu não sabia que existia hipoglicemia no bebê, eu não sabia que isso era tão sério e eu não tinha ideia. Então, assim quando o Enzo nasceu, né, nós fomos pro quarto, eu tive cesárea e depois da cesárea eu fiquei num quarto para me recuperar, né, por algumas horas eu acho que por 1 ou 2 horas, eu nem lembro. E depois eu fui pro quarto, né? E quando eu fui pro quarto, eles logo não trouxeram o Enzo, que o Enzo já tava no quarto com a minha irmã. A minha irmã tava lá e o Enzo já tava no quarto com a minha irmã. E quando eu cheguei lá, ele já estava. E eu fiquei com ele, né? Coloquei ele pra mamar. E isso foi a primeira noite. Ele nasceu às 4 da tarde. E ele começou a ter dificuldade na respiração, né? Quando foi de madrugada, as parteiras elas vêm, né, para checar, para ver se tá tudo bem. E ela veio checar o Enzo e viu que ele tava com dificuldade para respirar. Ele tava meio que ofegante, ele tava bem sonolento, e ele também dava uns tremores,
né? Eles ficavam um pouco trêmulo e a parteira, né? Ela olhou e falou assim, ele tá com hipoglicemia. Aí ela foi, chamou uma outra parteira, falou assim, não, vamos fazer um exame nele pra ver como que ele tá. E eles fizeram, né, o exame do sangue, né, tiraram um pouquinho do sangue. Na verdade, em bebê não é no dedo, né, eu tô fazendo aqui no dedo, mas não é no dedo. É no pé, né, ela tirava no pé o sangue e pra ver quanto que tava, né, a hipoglicemia dele. E viu que tava baixa. Viu que tava baixa, o meu leite ainda não tinha descido, né, o meu leite só desceu com uns 5 dias, depois que ele nasceu. Então ela viu que a hipoglicemia estava baixa e ela falou assim, nós temos que levar ele pra incubadora, né, pra UTI, neonatal, a gente vai ter que levar ele agora. Eu meio que fiquei desesperada, porque eu não sabia que isso podia acontecer e eu não queria que isso acontecesse com ele, óbvio, né. Eu fiquei assustada e não tinha nenhuma noite que ele estava comigo, só tinha algumas horas que ele estava comigo. E eu falei, nossa, mas é necessário levar? Aí ela falou assim, é necessário levar porque a gente precisa monitorar ele, porque ele tá com açúcar baixo no sangue, né? E a gente precisa dar fórmula pra ele, porque ele precisa mamar, como seu leite ainda não desceu, ele precisa mamar, ele precisa se alimentar. Então a gente precisa internar ele. Nossa, eu fiquei triste, eu chorei, eu falei, tá bom, leva ele. E nessa hora minha mãe tava comigo e minha mãe seguiu com ele, né, pra UTI e eu fiquei no quarto. E essa noite eu dormi sozinha, sem ele, e eu não podia descer pra ficar com ele. Eu tava operada, né, recém-operada. Quando foi no outro dia de manhã, a parteira veio, né, e falou assim, você pode ir lá visitar ele. Vamos lá? Eu falei, vamos. Eu fui de cadeira de roda porque eu não conseguia andar por causa da cesárea. Então eu fui de cadeira de roda até a UTI pra visitar ele. E, nossa, quando eu vi ele lá dentro, né, da incubadora, cheio de fio, o coração ficou apertado. Eu chorei muito. Eu chorei muito porque não é assim, né, que a gente quer ver o nosso bebê, né? Deu assim um desespero na hora que eu vi ele todo entubado e com um monte de fio. E eu fiquei tão triste, sabe? E eu fiquei ali olhando pra ele, né, debruçada na incubadora. Então a parteira veio e falou assim, você quer segurar ele? Eu não nem sabia que eu podia segurar ele. Eu falei, sim, eu quero. E ela falou, então tá bom, eu vou tirar aqui uns fios e vou te dar ele pra você segurar. Eu falei, tá bom. Aí ela foi, né, tirou alguns fios que dava pra tirar dele. E ela me deu ele e era pra ficar pele com pele, né? Então eu tirei o roupão que eu tava e coloquei ele no meu peito, assim. Não pra mamar, né? Coloquei ele só segurando, abraçando ele, né? Que eu queria ficar perto dele. E foi muito engraçado que quando eu fiquei com ele no meu colo, né, só abraçando ele e chorando, ele começou a procurar meu peito. Ele começou a procurar, a vir com a boca, né, procurando meu peito. E eu chamei a parteira, falei assim, ele tá procurando meu peito? Ele quer mamar? Ela foi e falou assim, nossa, mas isso é incrível. Eu não imaginava que ele ia querer mamar. Coloca ele no peito. Eu falei, pode? Ela falou, sim, coloca ele no peito. Coloca ele no peito porque isso vai fazer bem pra ele, né? Aí eu falei, muito obrigada. Aí eu coloquei ele no peito e ele começou a mamar, né? Era só o colostro que vinha pra ele e era bem pouquinho, né? Mas era o que ele precisava. Então, ele precisava disso, de estar perto de mim e de estar mamando, né? Então, a parteira ficou assim, não, você precisa então dar mamar pra ele, pode ficar aí. Mesmo assim, nós vamos continuar dando fórmula pra ele. Porque o jeito de tratar, né, hipoglicemia, como eu disse, é amamentando ele de 3 em 3 horas, né? E como eu não tinha leite ainda, então ela dava fórmula pra ele. Eu falei, não, tudo bem. Então, ela falou assim, então de 3 em 3 horas, você vem até a UTI pra poder dar mamar pra ele. Eu falei, claro, eu venho, né? Então eu ficava com ele
por algumas horas, na verdade por 1 hora mais ou menos, e eu subia pro meu quarto, que eu também precisava descansar, né, precisava me alimentar, e depois eu descia de novo pra UTI e ficava com ele, amamentava ele, e assim ele foi desenvolvendo e foi melhorando, né. E até ela me perguntou, falou assim, eu posso dar chupeta pra ele poder se acalmar, porque às vezes ele fica chorando muito. Eu falei, sim, pode dar, né? Eu queria que ele ficasse mais calmo, óbvio, né? E ele até pegou a chupeta lá na UTI. Incrível, né? Porque depois que saiu da UTI, ele não quis mais chupeta. Depois eu até tentei dar, mas ele não quis pegar mais. Mas tá bom, tá bom. Ele teve a chupeta quando ele precisava, né? Que era pra acalmar ele nesse momento que eu não tava com ele. Então, ele ficou na UTI por 2 dias. Foram 2 dias que ele ficou na UTI. E depois ele foi melhorando, e aí depois ele foi pro quarto comigo, né? E mesmo assim, elas continuaram vendo se a hipoglicemia dele se tava melhor, né? E ele foi monitorando ele. Então, pra vocês verem, né, como que ele ficou e por que eu chorei tanto, eu vou deixar uma fotinha aqui pra vocês verem dele, né, na incubadora. Essa fotinha aqui. Ó, vocês viram? Dá peninha, né? Dá muita peninha. E ainda bem que isso passou, né? Passou logo. Parecia eterno, na verdade, né? Quando a gente tá nessa situação, parece eterno. Eu fiquei muito preocupada e ainda bem que passou, que essa fase passou e, nossa, é um aperto no peito. Acho que quem é mãe sabe do que eu tô falando. Ninguém quer ver o seu filho assim, né? E eu tô feliz de passar essa experiência pra vocês saberem o que é, né? E não se preocuparem tanto em pensar, nossa, será que isso é coisa de outro mundo, né? Será que ele não vai melhorar? Será que como ele vai ficar, né? Então melhora. O neném, isso é mais comum do que a gente imagina, tá bom? E infelizmente eu tive que passar por isso, né? Então essa experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês. Muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like que ajuda muito o meu canal a crescer, tá? Muito obrigada e até o próximo. Tchau, tchau!